Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, estou de volta para a gente continuar juntinhos aprendendo mais da Palavra de Deus. Hoje Mateus capítulo 7, parte 4, episódio de número 608, oitava temporada, vendo o livro de Mateus capítulo por capítulo. Te convido a você ouvir os outros episódios aí do livro de Mateus, o capítulo 7. Hoje é o último episódio desse capítulo 7 e no próximo nós voltaremos no capítulo 8, se Deus quiser. E aí, como é que vai a vida? Tudo bem? Satisfação imensa ter vocês de volta. Se estiver ouvindo no Spotify, na Apple, na Amazon Music, onde quer que você esteja, que horário que seja, manhã, tarde, noite, madrugada, no trabalho, no carro, onde quer que você esteja, que a palavra de Deus te alcance, te abençoe, te transforme, te renove e te ajude a encontrar direções para você tomar decisões, fazer escolhas pautadas na palavra de Deus. Isso vai fazer com que você obtenha bons resultados, tá bom? Vamos falar hoje dos falsos profetas. Eles estão em todos os lugares, gente. Por isso que a gente precisa aprender a palavra de Deus. Estão por aí, espalhados com nomes de religiosos, de mestres da lei, enfim. Qual que é a marca que Cristo define esses falsos professores religiosos? Versículo 15 ao 20 você encontra essa referência aí do capítulo 7 de Mateus. E a gente encontra aqui definições como as que eles são lobos vorazes, cobertos com peles de cordeiro. Pode ser que ao longo de séculos de cristandade e de cristianismo, a gente fosse dar um número, seria milhares de milhares. O critério com que a gente deve julgar e prestar atenção e entender quem são eles, o texto nos ensina que é através dos frutos, os frutos dos falsos profetas, dos falsos mestres, que se investem de títulos religiosos, são tanto aqueles frutos que aparecem no seu próprio modo de vida, que a gente vai ver, como aqueles que aparecem no seu trabalho, no seu mau trabalho, dentre outros. O falso profeta, muitas vezes, ele se denuncia pela total incoerência de suas doutrinas, pela inconsistência e sua impureza de vida. Embora também seja um lobo voraz, na mais alta definição da palavra, por causa de dissensões, divisões, malícias, cismas, que o seu caminho está repleto. E por causa da falsidade do seu credo, da sua crença, errando, ora por defeito, ora por invenção, por acréscimo à palavra de Deus, ora por contradição da palavra e do Espírito de Deus. Nem todas as forças hostis, meus queridos, que se mobilizam de fora contra a igreja, se comparam por um momento que seja na devastação desastrosa e voraz que segue no rastro desses falsos mestres, porque eles são astutos, dissimulam, são sutis, um inimigo que assombra. Deve ser lembrado também a gente aqui que, embora nem sempre seja de propósito, nem sempre de má intenção, ou pura malícia para com as almas. Não, os falsos profetas, eles causam a destruição de lobos vorazes, e por esta mesma razão, o critério das suas obras ou os frutos é aquele dado aos homens, e às vezes ele nem se apercebe, está seguindo só coisas da sua cabeça, pensando que é de Deus. Então, por amor à caridade, meus queridos, não podemos julgar-nos por qualquer suposta superioridade do nosso próprio conhecimento ou sabedoria. Ainda menos nós podemos
tomar para nós essa autoridade de um juiz arrogante, onisciente, infalível, nem nos oferecer para fazer o trabalho dos anjos prematuramente e presumir separar o joio do trigo. Mas Cristo diz, olha, pelos frutos deles vocês os conhecerão. Seja qual for a intenção, se o fruto for ruim, esse profeta é um falso profeta. Alguns dos menos favorecidos, de má qualidade, vaidade ou uma presunção de uma iluminação superior. Esses podem ter o domínio que efetivamente torna o profeta auto-enviado, o falso profeta. Ele usa roupas de ovelhas e não as vestiu com o propósito consciente de enganar. Não. Ele próprio está enganado e em nada ficaria mais surpreso e individualmente ali se isso lhe pudesse ser levado a entender do que nada é mais certo dele que ele está fazendo o odioso trabalho do lobo voraz. Quem pode contar o número desses enganados enganadores que estão espalhados por aí, e o número de ferimentos graves que esses fizeram no corpo de Cristo, tanto em séculos passados quanto no atual? Nós temos o direito de dizê-lo, nós somos obrigados a lamentá-lo por causa dos seus frutos. E na multidão fervilhante daqueles que agora nomeiam o nome de Cristo, uma advertência misericordiosa e graciosa precisa ser proferida em voz alta e ser ouvida. Cuidado com os falsos profetas. Tem de monte. Mateus 7,24. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Aonde você tem construído, estabelecido seus fundamentos? O nosso Senhor aqui indica nesse versículo que o homem sábio é aquele que não apenas ouve, mas também o faz. Enquanto na cena do último dia que ele apresenta, ele parece não dar importância ao que fez. Por meio dessa aparente inconsistência, ele expõe seu significado com mais exatidão. Deve haver obras, frutos, uma luz brilhante, deve haver uma manifestação visível, a influência interior das palavras de Cristo. Deve tornar-se aparente na vida, mas não é necessário que haja uma profissão em voz alta do nome de Cristo. Um clamor, Senhor, Senhor. Uma realização de obras maravilhosas. As obras, num caso, eles são feitas com o objetivo de persuadir o pretendente, muitas vezes, ou outros, de que ele é uma pessoa boa, piedosa. Em outro caso, são o fluxo natural, espontâneo e necessário do que está dentro, e certamente ocorreriam mesmo que não houvesse nenhum julgamento a ser feito sobre eles, e se não houvesse pessoas para serem impressionadas. Eles são produzidos como a macieira produz maçãs, porque é da sua natureza fazê-lo. Então, para a gente reunir o ensino prático dessa passagem, nós vemos que o nosso Senhor adverte contra confiar nas aparências. Ele indica que há uma tendência mais forte para isso na religião do que na vida secular. E de maneira mais implacável e completa, ele arranca a máscara do hipócrita. Há uma grande classe entre nós, a classe de pessoas respeitáveis, cujo caráter e hábito foram tão formados sob a influência da opinião social, que quando desejam determinar o que é certo ou errado, pensam se isso chocará as pessoas ou não. Por mais rápidos que sejamos em detectar e repudiar o que é evidente em outros aspectos da vida, todos estamos sujeitos a ser superficiais na nossa religiosidade. A ideia primitiva de que Deus é exigente, um Senhor que devemos ter medo, é tão nativa, enraizada da consciência culpada que permanece entre os motivos da conduta, muito depois de a termos repudiado mentalmente. Não compreenderemos que a religião ela existe apenas para nosso benefício, que é essencial para a vida e felicidades humanas. Assim nós fazemos aquelas coisas que se supõem
que Deus exige, mas permanecemos inalteradas na nossa essência, na nossa natureza. Podemos admirar um certo tipo de caráter e estabelecê-lo como nosso ideal, sem possuí-lo nem mesmo no início. Um homem pode ter a reputação de ser cristão, aprender a aceitar-se como tal, embora não tenha fundamento, como aquela casa que foi construída sobre a areia. E é apenas a aparência que está ao seu favor. Nós podemos ter a vontade de ouvir ensinamentos sobre a justiça, que sentimos como se o próprio ouvir fosse evidência suficiente de uma mente devotada a Deus. Fazemos tantos esforços para compreender qual é a vontade de Deus, que às vezes nós nos isentamos de fazer a vontade de Deus. Nós fazemos declarações tão abundantes sobre as nossas obrigações de obedecer, que às vezes sentimos que já fizemos o suficiente. Mas não acredite no seu propósito de servir melhor a Deus até que você o sirva melhor. Não dê crédito a si mesmo por nada que não tenha sido realmente realizado. Não falemos sempre apenas de esforços, esperanças, intenções, lutas e convicções do que é certo. Mas nos esforcemos para fazer a vontade de Deus. O lobo ele pode fingir ser uma ovelha por 1 ou 2 horas, mas seu apetite natural logo vai revelar ele. A árvore faz um belo espetáculo até que o outono ateste. Portanto, algumas reputações elas duram pouco, alguma tentação repentina pode revelar aos outros e até mesmo ao próprio homem que seus motivos mais arraigados não são o que a sua conduta indica. Outras reputações elas sobrevivem a todas as tempestades da vida e um homem passa para outro mundo sem ser detectado por si mesmo ou pelos outros. Meus queridos, sob o olhar de Cristo, todos os disfarces irão desaparecer. Seremos conhecidos pelo que realmente somos. A catástrofe da qual estamos avisados, ela pode ser evitada gastando muito esforço na fundação. Através do solo superficial dos gostos e tendências herdados, das restrições sociais, da moralidade tradicional, dos desejos piedosos, das resoluções justas, tente chegar à própria base do seu caráter. Certifique-se de que tem um alicerce tal que possa resistir a todos os desastres naturais do tempo e durar até a eternidade. Certifique-se de saber por que você se esforça e trabalha para alcançar a retidão. Certifique-se especialmente de que se você não está produzindo frutos de forma espontânea e regularmente como uma boa árvore, você ainda sabe o que está mudando sua natureza e lhe dando a cada dia um amor crescente pelo que é bom e uma prontidão para fazê-lo. O caráter natural dos homens é tão oposto ao caráter puro, generoso, benevolente e perdoador do Evangelho, que mesmo depois de terem recebido o Evangelho, suas vidas tendem a contrastar bastante com as suas virtudes. Então, quando a gente pensa nisso, nós chegamos fácil à conclusão de que é improvável que um ser como o homem tenha sido o inventor de uma religião como a cristã. Viver é construir. Cada homem está construindo para si uma casa, pois todo o trabalho da vida é construção de uma habitação na qual o próprio trabalhador terá de morar. Alguns constroem fracamente, montam apenas estruturas leves, meras cabanas ou barracos. Agora outros trabalham com projetos mais ambiciosos, criarão mansões espaçosas, palácios lindos ou castelos enormes. Tudo que um homem constrói, nisso ele deve habitar. Não podemos fugir dos resultados do trabalho de nossa própria vida. Estes se tornarão um abrigo para nos proteger, ou uma ruína que cairá sobre nossas próprias cabeças.
A imagem do nosso Senhor seria particularmente vívida em seu próprio país. Nazaré ela foi construída numa fenda das colinas, com algumas das suas casas em rochas salientes. E um caráter de fundação semelhante seria encontrado na vizinhança de Genezaré, onde Jesus ensinava agora. Mas se o alicerce estiver podre, quanto maior o edifício, mais inseguro será e maior será a sua queda quando desabar. É vão o tolo cuidar das torres, dos pináculos, enquanto os alicerces estão cedendo. Os esforços despendidos na mera ornamentação são totalmente desperdiçados, se a questão da fundação não for, antes de tudo, cuidadosamente abordada. Contudo, meus queridos, na vida prática, essa é a última coisa que muitos consideram. A fundação, a nossa base, ela será testada. Tudo está bem no começo. A casa na areia, ela parece tão bela, tão sólida quanto a casa que está na rocha. O tempo calmo e seco não durará para sempre. Segue-se a estação das chuvas, torrentes percorrem as enchentes das montanhas e varrem o solo solto das rochas. O vento e a chuva atingem a casa ao mesmo tempo em que ela é minada pela violenta enchente que lava areia debaixo de seus alicerces. Agora, a base sólida, ela representa a obediência. Se você for um ouvinte descuidado dessa parábola sobre a casa na rocha e na areia, você vai prontamente assumir e dizer que Cristo é o fundamento e que a fé nele é construída sobre esse fundamento. Claro, essas são verdades que estão expressas em outras passagens bíblicas, mas aqui, as lições da presente parábola, o nosso Senhor está claramente nos alertando contra uma profissão superficial de lealdade a si mesmo e a Deus. Tudo é inútil se não houver obediência. Tiago 2,17 está escrito que a fé sem obras é morta. Em outras palavras, a única fé viva em Cristo é aquela que prova sua existência produzindo frutos no serviço ativo. Somente aqueles que fazem o que Cristo ensina estão firmados na rocha. Agora pensa nisso. Como que a gente pode discernir a verdadeira essência de um profeta se não observarmos atentamente os frutos de suas ações ou seus ensinamentos? Será que é possível que alguém esteja realmente seguindo a Cristo se suas obras não refletem os ensinamentos que eles professam? Pense nisso. Vamos orar? Depois dessa breve oração, a gente está encerrando mais um episódio e a gente volta no próximo, se Deus quiser. Obrigado pela audiência, pela paciência. Deus abençoe sua vida. Senhor, concede-nos discernimento, Pai, para reconhecer e evitar os falsos profetas que estão por aí aos montes, aqueles que tentam nos desviar do verdadeiro caminho. Que a gente possa viver de acordo com a Tua palavra, produzindo frutos que glorifiquem o Teu nome. Ajuda-nos a construir nossas vidas sobre a rocha firme da obediência a Ti, para que a gente possa resistir a todas as provações e permanecer fiéis até o fim. Amém, amém e amém.